irmãos, bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa trindade que age em nós e por meio de nós. A esse Deus toda a honra, toda a glória para sempre. Nós saudamos os irmãos, as irmãs, com um abraço fraterno, desejosos de que tenhamos um momento de graça e de edificação nessa noite. Há um texto, e você tem esse texto impresso, nós vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 24, versículos 1 a 4, esse convite a esse momento de adoração. Deus nos tem convidado sempre, o convite está aberto para cada um de nós em todo momento, e esse Salmo fala disso. Então vamos ler em negrito, eu leio e o outro normal, os irmãos. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que vivem nele. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Juntos, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Palavras do Senhor. Vamos aproveitar esse momento e orar, colocando a nossa vida diante de Deus, reconhecendo que nossas transgressões, elas são, às vezes, a razão pela qual não adoramos, não sentimos alegria no momento de louvor e adoração. A palavra de Deus nos convida, no arrependimento e no descanso está a nossa salvação. Na quietude e na confiança está o nosso refúgio. Oremos. Pai, nós reconhecemos que, mesmo o Senhor tendo, por meio do Teu Filho, aberto o caminho para adorarmos e celebrarmos o Senhor, nós somos transgressores e a nossa transgressão, essa dimensão humana nossa, desgovernada, fora da sombra da graça e do amor de Jesus, nos leva a corromper nossos sentimentos, nossa dedicação, a nossa certeza de que fomos criados para a Tua glória. E por causa disso, Senhor, nós Te pedimos perdão. Pedimos que o perdão de Jesus na cruz tenha efeito sobre cada ato nosso em nossa vida em todo o tempo. Que possamos, ó Deus, nos alegrar, que possamos buscar o Senhor, que possamos encontrar a Tua paz em todo o tempo, para que possamos ser curados, sarados, e louvar, adorar o Senhor com absoluta liberdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A promessa de Isaías é que no arrependimento e no descanso está a nossa salvação. Na quietude e na confiança está o nosso refúgio. Amém? Em pé, vamos louvar, vamos cantar esse momento de adoração e de louvor. Boa noite, igreja. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus está conosco o tempo todo, amém? E somos gratos a Deus em todo o tempo, amém? Que o Senhor tenha escutado isso, né? Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, quem não puder fique sentado, mas vamos com palmas, tá? Vamos cantar em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma, alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso, seu glorioso
engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegra-se, alegra-se-á no Senhor a minha alma. Alegra-se, alegra-se-á no Senhor a minha alma. Alegra-se, alegra-se-á no Senhor a minha alma. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A igreja cante ao único, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Essa é uma peça. Pode vir. Nós temos todo o tempo. Mais um e mais um aqui, ó. Aí! Vamos orar então pelos nossos filhos. Deus, nós te agradecemos pelos nossos filhos, filhos da igreja, que eles tenham um momento agradável de aprendizado do Evangelho e um momento de alegria e de brincar também. Nós oramos por aqueles que vão cuidar deles, que tenham toda a inspiração e sensibilidade para o ensino do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, Estevão? Pode ir lá agora, ó. Volta lá. Isso. Meus irmãos, nossa igreja, se você, aqueles que desejarem contribuir com alguma coisa, um valor, o que você sentir no coração, o gasofilácio nosso sempre está ali do lado da janela. Se você quiser deixar uma oferta, é o lugar para você apropriado para fazer isso. E a nossa gratidão, nosso louvor a Deus por sua sensibilidade, por sua entrega, por sua amabilidade e generosidade, seja qual for esse valor. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Hoje está conosco aqui o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, o microfone já está lá em cima. Pastor Marcelo tem estado aqui, às vezes, com a nossa igreja, tem sido bastante requisitado para pregar em outras igrejas, e hoje ele está aqui conosco com a graça de Deus. Pode subir. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue em nossas vidas e corações. Amém? Obrigado, pastor Walter, pastor Carlos. Obrigado ao conselho dessa igreja pelo convite. É uma honra enorme poder compartilhar do Evangelho aqui com os amados. Pastor Oswaldo também é daqui, mas eu não estou vendo. Não sei se ele está cuidando de outros. Mas é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês e juntos celebrarmos mais um aniversário da Igreja Presbiteriana Esperança. São quantos anos, pastor? 5 anos de igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem prosperado e tem ampliado as tendas da pregação do Evangelho, podendo alcançar mais e mais vidas, lares, corações, famílias, e assim o Senhor Jesus Cristo tem sido glorificado por meio dessa igreja aqui. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, junto comigo, na Epístola de João, capítulo 1. Epístola de João, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, aí. Nós vamos ler alguns versículos, mas também iremos discorrer sobre alguns textos deste livro específico. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim:
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Vamos fazer mais uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por essa noite bendita, onde nós tributamos honra, glórias ao Senhor, nosso Rei majestoso, Senhor do universo, que governa toda a nossa existência com cetro de justiça, dirigindo os nossos passos por caminhos aplanados, livres de tropeços pela Tua palavra, que é luz para este caminho, lâmpada para os nossos pés. Pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que unge, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados, pela presença inefável com o selo do Teu Espírito Santo em nossos corações, pela orientação na Tua palavra, a capacitação para a obediência e glorificarmos o Senhor com frutos que Te exaltam em todo o tempo. Obrigado porque neste caminho a Igreja A Esperança tem andado, tem vivido, tem testemunhado e tem glorificado o Senhor. Capacita cada vez mais os Teus filhos e filhas, ó Pai, desde a liderança até todos aqueles que vêm e até mesmo os visitantes, ó Pai, aqueles que acompanham nesses dias de hoje pela internet, que o Senhor esteja ecoando, ó Deus, de maneira altissonante em nossos corações o Evangelho de Jesus Cristo, e assim transformando nossas vidas na edificação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para nós, ó Deus, em todo o tempo glorificarmos ao Senhor. Nós oramos assim, certos de que o Senhor continuará a falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A essência do Evangelho é comunhão. Cristianismo, ele é comunidade. Paulo, nesse entendimento, diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, disse: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor, dando o sentido de comunhão, de unidade com o Senhor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Está lá em João capítulo 15. Essa alegria completa que o próprio apóstolo João, em sua primeira epístola, àqueles cristãos que estavam dispersos, principalmente na Ásia, eles estavam recebendo por meio dos seus escritos. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: a fim de que todos sejam um, como Tu és, ó Pai, em mim e eu em Ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. E no versículo 1, melhor dizendo, no versículo 11, ele diz: Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa unidade, essa comunhão está na essência do cristianismo, na essência do Evangelho. E esse pensamento e mandamento de Jesus tem sido captado pela consciência apostólica e é evidente em seus escritos. Eu destaquei alguns textos aqui. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só é a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
essa onipresença, onisciência, onipotência do Senhor Jesus Cristo, agregando em si mesmo aqueles a quem Ele chama, Ele redime e sela pelo Espírito Santo. Ainda Paulo, em Coríntios, capítulo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Esse chamamento à unidade, à comunhão, é latente nos escritos apostólicos, na palavra do Senhor. Em Gálatas, ele diz que todos nós somos um em Cristo Jesus. Não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe liberto, nem homem e nem mulher, porque ele superou essa separação social, econômica, de gênero, ele superou tudo isso e convergiu todos para ser um só em Cristo Jesus. E a analogia de corpo, ela é muito mais bela nesse sentido, porque nós conhecemos bastante os textos que falam dessa analogia. Pode a mão dizer que não é do corpo, pode o olho dizer que não é do corpo, o ouvido, logo todos são, mesmo diferentes em sua forma, eles são ligados, conectados em um só corpo que tem por cabeça Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, fala isso muito bem. Todavia, há quem pense que comunhão e unidade no cristianismo e na igreja é o mesmo que uniformidade. Acha que essa união e essa comunhão pela qual nós somos chamados para sermos em Cristo Jesus significa uma uniformidade, todos debaixo de uma mesma forma. E existem diferenças gritantes a respeito de unidade e uniformidade. A unidade é a qualidade de ser único, enquanto que a uniformidade é a qualidade de ser a mesma forma. Por exemplo, a mão, ela tem a forma diferente do pé, tem a forma diferente do olho, tem a forma diferente do ouvido. Não obstante, ela é única neste corpo. Ela é um só em um corpo. Já a uniformidade, não. Nós podemos pegar um conjunto de bolinhas de gude e formar uma grande bola com essas unidades de bolinha de gude. E quando nós tirarmos uma bolinha de gude dessa grande unidade, ela vai continuar na mesma forma, esférica. Portanto, ela tanto tem a unidade como a uniformidade, mas há quem prefira valorizar e preservar somente a forma e não a unidade. Por isso se desconecta da unidade, que é o todo junto a um corpo, para ficar mantendo a sua mesma forma. A unidade, a qualidade está em união para existir, enquanto que a qualidade, a uniformidade tem a qualidade de ter a mesma forma para existir, não importa se ela está unida com outra. A unidade tem a qualidade do que não pode ser dividido sob pena de perder a sua essência. Mas a uniformidade, ela mantém a forma, ela mantém essa essência dela, mesmo estando sozinho. E isso é um agravante, porque o Evangelho não nos chamou para sermos sozinhos. A unidade é dinâmica, flexível, enquanto que a uniformidade é estática, inflexível. A unidade ela é variável, a uniformidade ela é monótona. A unidade aceita variedade de formas e até de substâncias. Haja vista, por exemplo, no corpo humano, aceitar o silicone, aceitar próteses e manter a sua essência, propósito e natureza de unidade, manter o corpo. Já a uniformidade rejeita qualquer forma que seja diferente daquela que é estabelecida, imposta, que é obrigatória. Isaac Newton disse uma frase que representa muito bem isso: a unidade é a variedade, e a variedade na unidade é a lei suprema do universo. Para onde nós olharmos, nós vamos ver variedade. Variedade de cores, variedade de sabores, variedades de texturas, variedades de pessoas, de temperamentos, de comportamentos. E na igreja não é diferente. É exatamente acerca dessa unidade que o apóstolo João estava testemunhando Jesus Cristo e chamando os seus leitores iniciais à comunhão, e o Espírito Santo aplicando isso a nós. Em 1 João, no texto que nós lemos, no versículo 3, ele fala:
nós ouvimos e vimos essas coisas e anunciamos a vocês para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E, obviamente, que está embutido aqui o Espírito Santo nessa comunhão eterna com o Senhor. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É essa comunhão que nós buscamos entender e viver em sua essência, propósito e natureza no cristianismo, nas igrejas que nós frequentamos, na denominação que nós professamos. Nós precisamos compreender essa comunhão do ponto de vista, no prisma bíblico, teológico, exegético, verdadeiro, legítimo, para nós fugirmos daquilo que o próprio apóstolo João, em sua primeira epístola, chama dos falsos mestres ou falsos profetas, que inseriam coisas que eram contrárias a esta comunhão. E essa comunhão, obviamente, só pode ser estabelecida, conduzida, aperfeiçoada e preservada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É este elemento superior da sua transcendência e imanência que mantém isso. Jesus Cristo é o Senhor, é Deus acima de todo ser, mas também é o Deus conosco. O seu nome, Emanuel, é mais do que um título, é um atributo de permanência constante. Deus está conosco o tempo todo. Ele é Deus conosco. Ele está assentado num trono de glória à direita do Pai, governando o universo, mas ainda assim Ele faz morada no nosso coração para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo para a salvação e comunhão com Deus. Ele está em comunhão com o Pai e está em comunhão com a igreja. É esse Deus e essa comunhão que nós precisamos entender. Essa comunhão é, em primeiro lugar, uma comunhão de essência. Uma comunhão de essência. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Comunhão de essência, porque nós vamos perceber que estar em Cristo Jesus é estar na luz, que dissipa as trevas. Estar em Cristo Jesus é estar na verdade, que afasta a mentira. É estar na justiça, que aborrece a injustiça. É estar no amor, que se contrapõe à intolerância. Santo Agostinho disse que, no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade e, em tudo, a caridade. John Stott, parafraseando Agostinho, disse: no essencial, unidade, no não essencial, flexibilidade e, em todas as coisas, o amor. Portanto, a nossa comunhão com Deus e uns com os outros é uma comunhão de essência do divino. Nós estamos participando da mesma natureza, da natureza divina de Jesus Cristo. E nós, quando estamos mergulhados nessa natureza, nós temos o amor, nós temos a luz que dissipa trevas, a verdade que afasta a mentira, a justiça que aborrece a injustiça e o amor que preserva a tolerância uns com os outros. Essa é a essência do Evangelho, é a essência da nossa comunhão com o Senhor, é a essência da nossa comunhão uns com os outros. Aqueles que assim diferem, eles não conhecem a Cristo, eles não sabem quem são aqueles selados, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele vai dizer da mesma maneira, ele vai dizer da seguinte forma, no capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 2 do capítulo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a consciência daquele que está unido em Cristo Jesus e unido uns com os outros na igreja de Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo. Ele entende o seguinte: se eu falar que eu não tenho pecado, a verdade não está em mim. Porque Cristo Jesus mesmo, Ele é a propiciação em favor da minha vida.
Propiciação você entende como sendo aquela oferta que afasta a ira de Deus e aproxima o favor de Deus. É uma oferta que faz com que Deus torne-se propício a nós. Por isso chama propiciação. A oferta onde Deus deixa de ficar irado conosco para se tornar favorável a nós. E ele disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados que estamos em Cristo Jesus, mas não somente pelos nossos, porque em termos de pecado, todos estão encerrados debaixo da mesma natureza pecaminosa, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então esse tipo de empatia, de amor, de essência do Evangelho, é a comunhão daqueles que estão unidos em Cristo Jesus e uns com os outros, na igreja desse Deus maravilhoso. É uma comunhão de essência, que agrega, que tolera aquilo que comumente no mundo não é tolerado. A uniformidade não aceita o diferente, mas a unidade sabe encaixar perfeitamente neste corpo de Cristo, plural, verdadeiro e uníssimo no Espírito Santo. E eu estou falando nessa essência de luz, não estou falando de trevas, eu estou falando nessa essência de verdade, não estou falando de mentira, eu estou falando nessa essência de justiça, que aborrece e afasta a injustiça. É assim que o Senhor, Ele tem nos unido a Ele e uns com os outros. Em segundo lugar, é comunhão dinâmica, ela cumpre o seu propósito. Em 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14, nós vamos ter um texto muito belo. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. É uma comunhão dinâmica, onde nós militamos, lutamos pela maturidade do corpo de Cristo, onde todos os níveis espirituais estão agregados e são compreendidos nessa dinâmica. Filhinhos, jovens, pais, os novos convertidos, aqueles que andam com o Senhor há muito tempo e aqueles que têm todo o vigor e plenitude da sua juventude. Esses são níveis espirituais que nós podemos observar. Filhinhos, aqueles cujos pecados estão sendo perdoados, eles estão caminhando com o Senhor, estão aprendendo a andar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andem nele, vivam nele, nele radicados, nele edificados, tal como fostes ensinados e crescendo em ações de graças. É assim que nós começamos a nossa caminhada com o Senhor. E a palavra andar ali no grego é peripatel. Isso remete aos filósofos peripatéticos da Grécia. Eles andavam na academia junto com os seus discípulos e ensinavam a sua filosofia na dinâmica diária, nas demandas do dia a dia, nas coisas da polis, da cidade. Então, quando eles enfrentavam aquilo, eles mostravam para os seus discípulos na prática o que era colocar aquela filosofia em ação. Assim, o apóstolo Paulo diz: olha, viver com Cristo é um viver peripatético, é um viver caminhando com Ele, é uma vivência diária, num dia a dia das nossas demandas e desafios. É lá em casa, é no casamento, é no relacionamento com pai e filho, filho com pai, é no relacionamento na escola, na faculdade, no trabalho, é quando eu estou doente, quando eu estou abastado, quando eu estou necessitado, é em todo o tempo que eu estou enfrentando essas coisas, eu estou caminhando com Cristo, eu estou vivendo com Cristo e firmando as minhas raízes, me alimentando dEle e edificando, construindo a minha vida na rocha que é Cristo Jesus. E isso me oportuniza um crescimento, uma maturidade. E às vezes eu estou no nível de filhinhos,
que só tem os pecados perdoados, mas ainda não sabe essa dinâmica de continuar a viver com Cristo Jesus. Ou então eu estou como jovem, vigoroso, forte, ousado, arredio, que vence o maligno, porque está afirmado na palavra do Senhor. Ele consegue discernir as nuances políticas do mundo, a sociedade nos seus meandros, nos seus becos, nas suas vielas, nas suas favelas. Ele consegue perceber a ação maligna neste mundo, e ele confronta com a palavra de Deus, e ele é forte porque ele tem resistência física, ele tem resistência moral, ele tem resistência espiritual, ele tem resistência na palavra de Deus, e assim ele derrota o maligno. Ou então os pais, aqueles que orientam porque há muito tempo conhecem ao Senhor. E a palavra conhecimento aqui é aquela biblicamente que nós sabemos. Não é somente uma ação cognitiva de tomar informações, mas é uma ação relacional, é de nós nos entranharmos com o Senhor. Conhecer ao Senhor é igual quando lá no Evangelho diz que Maria não tinha conhecido José até o nascimento de Jesus Cristo. Depois disso ela conheceu, dando o entendimento de que ela teve um relacionamento íntimo com José. Por isso vieram os irmãos de Jesus Cristo. É esse tipo de conhecimento que o pai está acostumado. Ele anda com Deus há muito tempo, ele conhece o Senhor há muito tempo, e ele tem perseverado na presença do Senhor. Ele tem olhado para essa palavra, tem se alimentado continuamente dessa palavra, e isso tem enribustecido a sua fé, tem aquecido o seu coração, mantendo fervoroso na presença do Senhor, podendo ensinar os filhinhos e os jovens, e a comunidade dinâmica da palavra de Deus e da comunhão eclesiástica alcança toda a sua potencialidade. Comunhão é viver essa dinâmica para alcançar potencialidade e cumprimento do propósito. Porque aí nós vamos ver nessa dinâmica 3 elementos essenciais também para elas. A remissão, filhinhos, seus pecados têm sido perdoados. A intimidade, o conhecimento, o propósito e a perseverança de continuar com o Senhor. Pais, vocês conhecem o Pai há muito tempo. E uma luta espiritual que nós vivemos. Jovens, vocês vencem o maligno. E essa potencialidade está embutida, inoculada na dinâmica da comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e na igreja do Senhor Jesus Cristo. É nessa dinâmica, respeitando essas diferenças, que nós vamos observar o mandamento do Senhor. E muita gente acha que isso é só comportamental, e preste atenção porque não é. Em 1 João capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Observou? Porque quando nós falamos de cumprir os mandamentos, logo nós citamos uma lista de faça e não faça. Lembra do apóstolo Paulo? Aos Colossenses, ele diz, olha, muitas pessoas ficam dizendo, coma isso, não coma aquilo, vista isso, não vista aquilo, faça isso, não faça aquilo, achando que isso tem algum valor contra a sensualidade, e ele diz que não tem. Porque o mandamento do Senhor é conhecer, é estar unido com Cristo, unido com o Pai, unido com o Espírito Santo, e amando uns aos outros. É nisso que somos conhecidos, é nessa dinâmica que nós somos potencializados. Isso muda o nosso comportamento? É claro que sim, porque somos luz e não trevas, somos verdade e não mentira, justiça e não injustiça, amor e não ódio. Mas inverte a situação, enquanto uns fazem de fora para dentro, nós fazemos de dentro para fora, porque toda a potencialidade do Senhor, da sua palavra, da sua obediência, do cumprimento desse mandamento, de conhecer o Senhor Jesus Cristo e estar unido com Ele, é vivido em nossas vidas, e isso é frutificado para a glória de Deus. Em último lugar, é comunhão que nos capacita. Existe um propósito e existe essa natureza potencializada. No capítulo 3, versículos 19 a 24, nós vamos ver que essa obediência pela palavra, eu acabei lendo já esses versículos aí, só nós vamos voltar só
alguns versículos antes, o 19. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Porque tem muita gente que passa batido nesse versículo aqui. O apóstolo João está dizendo o seguinte: você não é refém dos seus sentimentos. Porque tem hora que o coração nos acusa. Tem hora que a gente está abalado emocionalmente. A gente está com os óculos escuros da depressão. A gente está entristecido por causa de um enfrentamento, de uma dificuldade, o sofrimento, a dor de uma doença, de uma perda. E o coração fica nos acusando. De repente o coração faz, às vezes, dos amigos de Jó: você está nessa porque você está em pecado. E o Espírito Santo, por meio do apóstolo João, está dizendo: certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós não somos reféns dos nossos sentimentos. Nós não andamos um dia alegre e somos salvos, um dia triste e somos perdidos. Nós andamos na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. E Deus conhece todas as coisas e sabe o que nós temos vivido. É essa obediência que nós vivemos em comunhão com o Senhor, nessa unidade comunitária da igreja. Amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o que é guardar os mandamentos e o que é agradável ao Senhor? Aí volta aquele versículo que eu já tinha lido, do 23 e 24, o seu mandamento é que creiamos em seu nome, no nome de Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Aquele que guarda esses mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que permanecemos em nós, que ele permanece em nós, melhor dizendo, pelo Espírito que nos deu. E aí vem toda essa potencialização também do Espírito Santo, que é a unção do Espírito Santo. Essa consciência dada para os apóstolos, ela foi ministrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, aliás, um pouquinho antes, em João capítulo 14, ele diz assim: vou preparar-vos morada, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu estou indo lá preparar lugar para todos vocês. Lembram disso? No capítulo 15 vem o discurso da videira verdadeira. Nós somos os ramos, o Senhor é a videira verdadeira, nós somos enxertados neste ramo. Ele cuida, Ele poda, Ele como um bom agricultor, Ele está cuidando, está adubando, Ele está zelando por nós para que demos muitos frutos. No capítulo 16 ele vai falar do Espírito Santo. Ele fala: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E aqui nós temos uma imagem belíssima na cultura judaica, que é a imagem do casamento. Porque o noivo, ele vem, conhece a noiva, ele estabelece os termos do casamento, depois ele se retira por um tempo para preparar a morada para essa noiva, mas ele deixa um cuidador da noiva, ele deixa um amigo fiel a ele, que vai cuidar da integridade dessa noiva, e esse amigo fiel de Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, e Ele nos ensina todas as coisas, de maneira que essa palavra, ela se torna lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela começa a mexer nas nossas entranhas, começa a mexer nos nossos pensamentos e nos transformar para a glória de Deus. E o apóstolo João talvez seja o que tinha mais consciência disso. Ele falava com os seus leitores nessa absoluta consciência. Observe o capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E no versículo 24 do capítulo 3, ele vai dizer que nós conhecemos que ele permanece em nós por esse Espírito, por essa unção que está em nós. Essa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros, ela é capacitada pela unção que age em nossas vidas. O apóstolo
Paulo, em Efésios capítulo 4, ele fala, quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, e ele deu dons para que a igreja fosse edificada. Todos nós somos abraçados por esse Espírito Santo que nos capacita a amarmos uns aos outros e edificarmos uns aos outros. Essa dinâmica da comunhão com o Senhor, em sua essência, propósito e natureza, essa dinâmica em que nós somos luz que dissipa trevas, amor que afasta a intolerância, a justiça que aborrece a injustiça, a verdade que afasta a mentira. Essa comunhão que ela é vivida de maneira dinâmica, obedecendo os vários níveis de maturidade espiritual, sem desprezar as pessoas, antes agregando, porque sabe que Deus está trabalhando no filhinho, no jovem, no pai, sabe que está ministrando nos seus corações e que cada um de nós tem em si uma atuação na dinâmica de maturidade dessa comunidade. Ela é potencializada pela ação do Espírito Santo em nossos corações, e nós sabemos disso. O Espírito Santo está agindo entre nós. Um tem uma palavra de conhecimento, um tem uma palavra de sabedoria, um tem um salmo, o outro tem um louvor, um tem um aconselhamento da obediência, o outro tem uma direção para dar para o jovem. Nós temos um abraço, um olhar, um sorriso, uma palavra, um tomar na mão e ensinar o caminho, um levantar daquele que recebeu um tropeção. Nós vivemos nessa capacitação do Espírito Santo. A Igreja Presbiteriana Esperança, em seus 5 anos, tem vivido na dinâmica da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos vivido o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro presbiterianismo para a glória de Cristo Jesus, que deve ser bíblico, teológico, fiel às Escrituras, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós somos desses que avançam e que sabem que o Espírito Santo, ele está selando os nossos corações. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, para encerrar com uma oração. Senhor Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre o será. E a Tua presença maravilhosa é cumprimento de uma promessa dada aos discípulos e que ressoa até os dias de hoje, cumprindo com a palavra do Senhor que nunca falha. 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. E onde há a presença de Deus, há poder de Deus. E onde o poder de Deus opera, o propósito é cumprido. Portanto, envolve-nos com essa presença santa, gloriosa, majestosa, altíssima, mas também presente. Ó Deus, que nos envolve de coração, que conecta os nossos corações ao Pai, Filho e Espírito Santo e uns com os outros, sendo um só corpo, tendo por cabeça Cristo Jesus, o Salvador. Envolve-nos, ó Pai Celestial, e ministra sobre nós toda a capacitação e potência do Espírito Santo, para vivermos uma vida fiel às Sagradas Escrituras, à Tua vontade boa, perfeita e agradável, sendo, ó Deus, luz neste mundo, sal nesta terra, militando contra a injustiça, afastando a mentira, dissipando trevas, ó Deus, e ministrando o amor às pessoas que nos cercam, esse amor eterno, porque Deus é amor. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, sejamos fiéis a esta palavra, sejamos fiéis ao propósito para o qual nós fomos criados, em conhecermos e prosseguirmos neste conhecimento do Senhor em nossas vidas, e transformarmos este conhecimento, ó Deus, em reflexo da Tua glória, amando uns aos outros, vivendo em harmonia, buscando a paz que excede todo entendimento. No Império Romano, eles viviam uma paz imperial que era ilusória, porque a briga, a disputa, a corrupção estava inoculada naquela sociedade.
mas no reino de Deus, uma paz verdadeira, inefável, celestial, altaneira, que nos faz andar como se estivéssemos no céu, estando aqui na terra. Essa paz, ó Deus, que excede todo entendimento, ela vem aos nossos corações e ministra fé, esperança e confiança. Confiança para superarmos os dias mais difíceis das nossas vidas. Esperança porque esse tempo de provação e sofrimento passará. Ó Deus. E fé, porque é o Senhor mesmo, o autor e consumador dela, que selou o nosso coração, que é o Emanuel, que está sempre conosco, onde nós enraizamos profundamente as nossas raízes com firmeza, nos alimentamos de uma seiva celestial que vem dessa videira verdadeira, fazendo com que, ó Deus, as nossas vidas, a nossa existência seja construída numa rocha inabalável. Por isso nós te somos gratos, ó Pai. Abençoa aqueles que se encontram em seus lares, aqueles a quem nós representamos aqui presente, ó Deus, aqueles que estão ausentes, mas que estão ao alcance do teu olhar e da tua mão estendida e poderosa para ministrar. Traz conforto, livramento da enfermidade, abre portas que só o Senhor, que tem as chaves de Davi, pode abrir. Faz milagres, porque o Senhor ainda hoje opera grandes coisas. Em nome de Jesus, obrigado por esse aniversário da esperança, pela vida do pastor Walter, a vida do pastor Oswaldo, a vida do pastor Carlos, pelo conselho dessa igreja, pela junta diaconal, pelo ministério infantil, pelos demais que promovem atividades de justiça e de amor, de graça neste local e em tantos outros que eles representam essa igreja, que tem uma bandeira. A bandeira é o Senhor, o Jeová Nissi, a nossa bandeira, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Muito obrigado, nós oramos assim em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, obrigado, pastor, mais uma vez pela oportunidade. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa agora, oração de intercessão. Lembre de alguém por quem você quer orar nessa noite. Lembre de uma pessoa amiga, ou de uma pessoa conhecida, ou de um familiar, ou de uma situação. Especialmente vamos lembrar daquele povo sofrido lá na Ucrânia, não só aqueles que ainda estão lá, aqueles que saíram de lá, estão em outra terra, em outro lugar, outro país, sendo acolhidos. Vamos lembrar daqueles que estão chorando pela morte de gente querida, de familiares queridos também. Vamos orar por esse momento, pelo mundo, que em função dessa grande crise, desse grande conflito, começa a sentir os efeitos, sobretudo econômicos. E aqueles que não têm quase nada, passa a ter o nada. Vai ficando difícil para todos. Vamos orar, interceder, clamar ao Senhor para que derrame graça, pacificação, dê aos líderes mundiais a habilidade, a diplomacia necessária para que as coisas possam se apaziguar e essa agressão que agride a todos nós possa ser banida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos então um momento de oração silenciosa. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ó Deus, nós sentimos todo o impacto daquilo que é transgressão do ser humano. Eu fico imaginando o quanto às vezes a nossa própria transgressão não causa dor, tristeza a outros também. E diante dessa tão grande transgressão, que mostra muito o coração do ser humano, a maneira dele dar respostas às coisas, à vida, nós pedimos misericórdia por aqueles que sofrem, aqueles que sofrem o efeito da indolência, da indiferença, dos projetos megalomaníacos pessoais, de governo, de estrutura, de sonhos e de desejos. Não permita que o nosso coração se agarre e que as nossas convicções não sejam influenciadas, justificando porque o mal às vezes existe. Não permita, Senhor. Nós oramos pelo povo da Ucrânia, pela igreja da Ucrânia, por aqueles que estão lá, ficarão lá, permanecerão lá. Nós oramos já por aqueles que perderam amigos, famílias, bens. Oramos pelas crianças, aquelas que vão ficar por lá, mas aquelas também que já estão em outro país, achando abrigo. Ó Senhor, é tão grande aquilo que acontece, parece que nós somos tão pequenos. Tudo que temos é a nossa oração, é a nossa súplica, é a nossa intercessão. E todo o realizar está no Senhor, não em nós e não nos homens. Oramos também pela vida de cada um aqui sentado, aqueles que estão em casa, pedindo que o Senhor possa trazer respostas, possa apacentar aqueles que estão cansados por estarem vivendo um momento de luta, quem sabe na relação conjugal, na relação de pais e filhos, na relação com parentes e outros familiares, ou aqueles que estão passando um momento difícil na relação com o trabalho. Ó Deus, que o Senhor possa trazer graça, trazer esperança, fortalecer a vontade, os sentidos e a confiança em Ti. Oramos pela eleição de presbíteros que está em andamento ainda na nossa igreja, que o Senhor esteja encaminhando essas pessoas que serão líderes no colegiado dessa igreja. Eu Te agradeço pela vida do Mano, ele ter conseguido a consulta importante que ele precisava nessa semana. Abra as portas agora para que os exames aconteçam, ele possa fazer os seus exames e possa ser diagnosticado exatamente aquilo que está acontecendo com ele, Senhor.
embora creiamos que o Senhor possa estabelecer cura e sarar o seu corpo, porque Tu és Deus e médico dos médicos, mas que ele se sinta abraçado e acolhido pelo Senhor. Oramos por essa nova semana que enfrentamos, os afazeres, o corre-corre, encarar o preço das coisas que crescem cada vez mais, vai trazendo ao nosso coração a sabedoria de como administrar nossos gastos. Não permitir que isso tudo crie essa ansiedade a ponto de tirar de nós a sobriedade plena que nos ajuda a refletir e a pensar sobre o que fazer e como fazer. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pastor Carlos. Estamos finalizando, só alguns avisos. As atividades da nossa igreja constam aqui no informativo. Eu quero apenas enfatizar o nosso momento de formação espiritual. Todos os domingos, às 10h30, pela plataforma Zoom, nós estamos tendo um estudo maravilhoso do livro de Gênesis. Então, se você tem recebido o link e não tem acessado, está perdendo. Se não tem recebido o link, entre em contato com a secretaria para que você possa acessar e participar desse momento. Nós hoje estamos, desde as 10 da manhã, no processo de eleição, de votação para eleição de 4 presbíteros. A votação se encerrará às 21 horas. Então, você que não votou ainda, tem a oportunidade. Se recebeu o link, está tendo alguma dificuldade, entre em contato com o André, na secretaria, porque dá tempo ainda. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, para vocês receberem a bênção. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre o caminho do amor e da paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Uma boa semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.